influência muito grande, 1858, quase 59, por ali. Porque em 1859 chega no Brasil Archibald Green Simonton, e já foi um ano depois da morte do Charles Holt. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa nessa primeira parte. Não, ok. Tá, então, Charles Holt tem uma influência muito grande sobre o Simonton. Pode passar a próxima, por favor, João Paulo. Lembra que nós vamos fazer aqui agora uma paradazinha. Nós estávamos já quase trazendo Archibald Green Simonton para o Brasil, em 1859, mas vamos voltar. Como é que aconteceu, já que nós estamos vindo para o Brasil agora, no Brasil, alguma presença de cristãos reformados? Ora, lá atrás, lá em 1555, pode passar a próxima, João Paulo, que aí a gente já fala. Lá em 1555, chega no Brasil, né, um militar francês chamado, um vice-almirante, Nicolau Durand de Villegagnon, né? E Villegagnon, em 1557, 2 anos depois, recebe 14 famílias calvinistas, entre elas de 2 pastores calvinistas, né? O reverendo Pierre Richier e o reverendo Guillaume Chartier, cujas credenciais foram assinadas pelo próprio Calvino, o reformador francês lá em Genebra, tá? Lá na Suíça. Tá? E chega ao Brasil essas famílias. Pode passar, por favor, a próxima. Olha, o primeiro culto reformado, com celebração da ceia e tudo mais, no Brasil, aliás, foi mesmo nas Américas, foi num domingo do dia 21 de março de 1557, no Brasil. 1557, lá no Forte Coligny, que hoje é a ilha de Villegagnon, que a gente, quando está ali no aeroporto de Santos Dumont, esperando para o avião ali, tem aquele restaurante com aquele vidro grande que você vê lá. Ali bem muitos, vocês conhecem lá. Tudo bem. Vamos lá, depois eu volto para a gente ir até o final. Próximo, João Paulo, por favor. Tá, então, gente, só voltando um pouquinho, só que esses nossos irmãos, isso em 1557, esses 2 pastores e mais alguns líderes começaram a contrariar algumas coisas do Villegagnon. E ele tinha que se livrar deles. E ele deportou alguns e matou os outros, tá? Com cuteladas e jogando na Baía de Guanabara. Então, foi assim os nossos primeiros mártires, os nossos primeiros irmãos, nesse primeiro momento de 1557, no nosso país. Tá? Século seguinte, né? Aliás, 2 séculos depois, que já é século XVII, em 1630, na região do Recife, de Olinda, os holandeses tomam conta daquela região ali. Tá? E eles criam as colônias dele ali, né? E realizaram ali uma grande obra missionária. A Igreja Reformada Holandesa, entre 1642 e 1646, gente, olha, eles criaram 22 igrejas e congregações. 22, imaginem a quantidade. Olha o trabalho missionário. Tá? 2 presbitérios e um sínodo. Só que depois, com a expulsão dos holandeses, isso aí foi completamente extinto também. Vamos para frente um pouquinho agora. Vamos voltar lá onde nós paramos, com a vinda do Archibald Green Simon para o Brasil. Tá? O Archibald Green Simon chega no Brasil em 1559, e eu vou falar isso um pouquinho mais daqui a pouco, né? Continuando a história. Mas vamos lá. O que é que nós somos hoje? Nós somos uma federação de igrejas, que nós pertencemos à família das igrejas reformadas, que vieram desde a reforma, da segunda reforma, a ida para os Estados Unidos e a vinda como um projeto. Nós somos frutos de um projeto missionário. Os missionários que vieram para o Brasil, o primeiro deles, Archibald Green Simonton, para ficar realmente até hoje, né, com o que ele plantou, que foi, por exemplo, em 1862, ele chegou em janeiro de 1862, ele chegou no final de 59, 1859, ele já cria a primeira igreja, que é a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro. Tá? Mas vamos parar por aqui. Então, nós somos uma federação de igrejas e nós pertencemos a essas igrejas reformadas. O que nós temos em comum? História, forma de governo, teologia
e um padrão de culto e de vida comunitária. Eu estou fazendo todos esses preâmbulos para nós chegarmos também ao que nós somos, como é que nós somos hoje. Próxima, por favor. Então, gente, nós temos uma forma de governo que está dividida em concílios, né? Nós temos o conselho da igreja local, que é constituído dos pastores e dos presbíteros. Nós temos as igrejas formam um presbitério, que são os concílios superiores, já o presbitério, os presbitérios. Um conjunto de presbitérios formam sínodos, e os sínodos, o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós somos uma igreja com forma de governo conciliar. Ok? Próximo. Eu tenho que dar muita informação para vocês hoje. Depois nós vamos detalhando cada uma dessas coisas nas aulas específicas sobre cada um desses assuntos, tá, gente? Então, eu preciso trazer uma visão bem ampla para vocês. Vamos voltar, então, em teologia e padrão de culto. Ora, nós temos hoje um pensamento calvinista. No avançado, eu quero ir. O que seria esse pensamento calvinista? Primeira coisa, absoluta soberania de Deus como Criador, preservador e Redentor. Senhor Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. O nosso culto, como é que é? ênfase teocêntrica, aí Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? O nosso culto tem que ser caracterizado pela simplicidade. Nós estamos vendo verdadeiros shows, pirotecnias de toda forma acontecendo hoje em cultos por aí, gente. No nosso caso, não. É a simplicidade mesmo. Outra coisa que as igrejas têm perdido, reverência. Reverência. Ora, quando nós estamos diante de uma autoridade, nós estamos diante de um presidente da República, como é que nós nos comportamos? Com reverência. Imagina diante do Deus soberano, Deus altíssimo, que criou tudo e todos, esse universo imenso. Gente, a grandeza de Deus, ela exige uma reverência muito grande da nossa parte. Ele é maravilhoso, ele é bondoso, ele é querido, ele é amável, mas ele é Deus. E a nossa reverência tem que ser total na presença dele. Culto, se o culto tem alguma baguncinha, se está cheio de pirotecnias, está cheio de shows, alguma coisa está errada. Tá? A nossa inódia, nossos hinos e nossos cânticos devem ter base bíblica. Se tem alguma coisa daquilo que nós cantamos de louvor ao nosso Deus que não esteja de acordo e em acordo e com a nossa Bíblia Sagrada, a nossa única regra de fé e prática, está errado. Um cântico não pode simplesmente ir. Por que um cântico cria às vezes, uma música, uma letra e vai na igreja e canta? Não é assim. Por isso tem que ser submetido às autoridades eclesiásticas, tá? Para que a gente leve a sério o nosso louvor ao nosso Deus. Tá? Tem conteúdo bíblico, exposição, conteúdo bíblico. E pregação expositiva, como nós assistimos hoje, o reverendo Marco Antônio pega a nossa Bíblia, abre lá em Mateus 5, pega os 4 primeiros versículos, lê os versículos e expõe para a igreja, com base bíblica, tudo aquilo que ele fala. Então, essa é a nossa teologia, esse é o nosso padrão de culto. Nossa teologia, nós cremos em um Deus soberano, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador, Preservador e Redentor, e nosso culto é teocêntrico, com simplicidade, com reverência, inódia com conteúdo bíblico, que cantamos segundo o bíblico, e pregação expositiva da palavra, e fiéis à palavra. Bom, a Igreja Presbiteriana do Brasil, então, ela é fruto de quê? De um avivamento, o Charles Rhodes, que eu disse para vocês lá nos Estados Unidos, era um homem extremamente avivado. Esse livro dele, a Teologia Sistemática, que eu sugeri para vocês, deixa isso muito claro. Ele teve uma influência muito grande sobre o Simonton. E esse avivamento levou a um projeto missionário dos americanos muito grande pelos diversos países e continentes. E nós somos frutos desse avivamento e dessa
vinda dos missionários, como Ashbel Green Simonton chegou no nosso país em 1859. Ele, quando ouviu o sermão do Rod, ele não teve dúvida, ele falou, vou ser missionário e vou para o Brasil. Agora, gente, olha o amor de um homem desse, pelas missões. Olha o amor de um homem desse pelas almas. Gente, quem era Ashbel Green Simonton? Ashbel Green Simonton era filho do Dr. William Simonton e da senhora Martha Snodgrass Simonton. O Dr. William Simonton era um médico e um congressista, era um homem do Congresso americano. A gente vê a foto da casa, da fazenda deles lá, eram 3 andares. A gente vê que eram pessoas muito cultas, abastadas. E Simonton deixa tudo isso para vir para um país onde ele não sabia nem muito bem o que ia encontrar. Olha como ele sofreu nesse país com malária, com febre amarela, com uma série de coisas. Bom, ele chegou em 59 no Brasil por amor ao cristianismo, à divulgação do evangelho. Em 62 ele fica sabendo, ele chegou esse final de 59, 62 ele fica, 862 ele fica sabendo, em 1862, que a mãe dele não estava bem, estava muito mal, e ele regressa aos Estados Unidos. Quando ele chega aos Estados Unidos, a mãe dele, infelizmente, já tinha falecido. Ali ele conhece a Ellen, né? A esposa dele, né? Ellen Murdoch Simonton, que viria a ser Simonton na sequência. Ellen Murdoch se casa com ela e volta para o Brasil. Aqui no Brasil, eles tiveram uma filha, também Ellen, né? Que, infelizmente, a esposa, em função das complicações, do parto, essa coisa toda, veio a falecer e fica ele com a filhinha pequena. Ele tinha a irmã Lily dele, casou-se com um pastor também presbiteriano que veio para o Brasil. A próxima, por favor, mais uma. Esse está aí o Ashbel Green Simonton. Lembra que Simonton chegou ao Brasil com 26 anos de idade, era um jovem. Depois ele volta a casa, aí já tem uma Ellen, né, chegando no Brasil. Por favor, a próxima. Lógico que isso aí é uma estátua, né, gente? Porque senão vai falar, poxa, com carros ali no fundo e tudo mais. Tá? Mas olha o que ele escreveu quando ele chegou. Deixa eu tirar aqui uma. Espera aí só um pouquinho, gente. Deixa eu tirar aqui e chegar esse negócio aqui um pouco para o lado direito aqui, para ficar mais fácil de eu ler para vocês aqui o que ele escreveu quando ele viu à vista a Baía de Guanabara. Ele tinha um diário que ele começou a escrever quando ele tinha 19 anos de idade. Ele começou a escrever esse diário. Mas olha o que ele escreveu. A famosa montanha do Pão de Açúcar e o Corcovado estão bem visíveis, iluminados pela luz da lua cheia. Devia ter chegado uma noite linda, né? Sentiria dificuldade em descrever a emoção que tomou conta de mim ao ver aqueles picos, os quais me dizem que a viagem terminou e cheguei, olha o detalhe, e cheguei ao meu novo lar. Ele veio para ficar. E cheguei no meu novo lar e campo de trabalho. Nunca teria imaginado tal porto, com beleza sublime. Essa é a primeira descrição que ele dá na chegada ao nosso país. Próximo, por favor, João Paulo. Aí está a Ellen Murdoch Simonton, né, que casou com ele em 63. Ok? Depois ele tinha ido no final de 62 para os Estados Unidos, casa de 63 ele retorna. Né? Ficou lá por 4 meses, esses 4 meses ele pregou em diversas igrejas. Está aí ele com a filha Ellen, que depois foi criada por um cunhado dele, pela irmã Lily, né? O cunhado dele, o Blackford. Passa, por favor, João Paulo, só para a gente ver. Bom, não tem aqui nessas fotos, mas o cunhado dele, o Blackford, casou com a Lily, era também um pastor, foi um grande auxiliar dele, ele teve grandes auxiliares aqui no Brasil. O Blackford, Schneider, o próprio George Chamberlain, que foi quem criou o Mackenzie. Olha,
criou o Mackenzie na sala, ele e a esposa dele criaram Mary Annesley Chamberlain e Presbítero, George. tem 2 slides para Criaram. frente, tem o Blackford. Tem? Então, por favor. Aí a igreja, olha, o primeiro pastor que nós tivemos ordenado no Brasil, né, que era um ex-padre. Volta só uma, já que passou ali a foto do pastor, do reverendo Zé Manuel da Conceição, o padre protestante. Tem um livro muito bom, o Padre Protestante. Peguei uma vez na biblioteca do Tia Américo, o irmão do meu pai, pastor também muito querido, o Padre Protestante, que conta a história dele. Mas vamos então para a próxima, para mostrar ali os 3 que eu falei. Olha aí, ó, o Blackford, o da esquerda, cunhado do Simonton, casado com a Lily. O Simonton eles eram 9 irmãos, e o Simonton era o caçulinha. Agora imagina o caçulinha de 9 irmãos, de uma família tão próspera daquela. O irmão mais velho dele já tinha vindo, foi professor lá em Vassouras, no Rio de Janeiro, ficou 4 anos no Brasil. Tá? Ele vem e a Lily casa com o reverendo Blackford e vem também para o Brasil. Tiveram um trabalho maravilhoso no Brasil. O reverendo Schneider e o reverendo George Chamberlain. Então, aí os 3. O da direita, aí, o reverendo George Chamberlain, foi quem criou o Mackenzie, a escola que nós temos hoje, aí, com quantos mil alunos, né? Na universidade, nas faculdades, nos colégios. Olha a grande contribuição do presbiterianismo. Daniel, volta só lá na Catedral Presbiteriana lá do Rio de Janeiro, para a gente ver que foi a primeira igreja criada em 62, em janeiro de 62. Aí, lógico que isso aí foi com a construção belíssima que a gente tem hoje, foi posterior, mas essa é o resultado da igreja, a primeira igreja criada pelo George Chamberlain no Brasil. Pelo Simonton no Brasil, desculpa. Tá? Ok, podemos ir até o final, porque agora eu acho que é hora da gente trocar esse pedal. Tem 5 minutos para a gente pode ir até o final. Pra gente, pode passar também, que aí tem todo um histórico, mas aí é uma aula inteira. Né? Olha o que o Simonton disse. Olha que coisa impressionante. Quem me der um coração totalmente de Cristo é de deixar a gente envergonhado, não é não? Imagina um homem que deixou tudo como ele fez, e pelo Jesus Cristo amantíssimo, né? E deixou tudo pelo Senhor Jesus. E olha, quem me dera um coração totalmente de Cristo. Que coisa impressionante. Próximo, por favor, João Paulo. Olha, chegando só às nossas conclusões para a gente poder falar os 5 minutos que nós temos de resto. Primeiro, nós temos que agradecer e louvar muito a Deus pelos pioneiros. Quantos de nós somos frutos de missionários que vieram para o nosso país? Quantos fizeram um trabalho maravilhoso? Por isso que tem muita história nesse nosso país. Eu me sinto responsável assim, por muita coisa que eu às vezes deixo de fazer. Entrando agora na centenário da Igreja Presbiteriana de Patos de Minas, eu fui lendo a história e começa contando de 3 famílias que vieram do Rio de Janeiro para aquela região, uma família de ingleses, uma outra família de empresários da área de louças e uma outra família de fazendeiros, né, da terra. Um chamava Sancler Justiniano Ribeiro e ela Francisca Beatriz Ribeiro. Por acaso são os pais do meu avô, os meus bisavós. E implantaram ali o Evangelho, 1850, em 1889, já no interior das Minas Gerais. Que coisa maravilhosa quando a gente vê isso. Aumenta muito a nossa responsabilidade. Segundo, nós devemos louvar a Deus, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, gente, ela é fruta de avivamento e de um projeto missionário. Quando nós vemos a nossa igreja, os nossos pastores falando em avivamento, às vezes a gente para pensar e não passa corrido e não pensa como deveria. Avivamento, gente, nós sentimos na nossa igreja quando reverendo Obedes, Inês tiveram aquele acidente e nós colocamos o joelho no chão a noite inteira. Igreja unida, isso é igreja avivada. Como nossa igreja cresceu nesse momento difícil. Como cresceu, como ficou. Isso é avivamento. A busca do Senhor de uma forma muito mais efetiva. Que coisa linda que foi viver esse momento da Igreja Presbiteriana Nacional. Que coisa maravilhosa. E de um projeto missionário. A nossa igreja, eu conversava ontem à noite com o reverendo Marco Antônio,
Eu sempre gosto de atualizar com ele os dados da quantidade de missionários que nós mantemos. E hoje, quando Paulo Henrique, o nosso diácono, orava também e pedia bênçãos sobre os nossos missionários, nós temos mais de 80 missionários, ao redor do mundo, que nossa Igreja Presbiteriana Nacional está chegando perto de 85 missionários, mantém. Além dessas 80 missionários, nós temos 14 projetos de plantação de igrejas. Ora, gente, o pastor Navarrete foi que falou isso hoje. Nós temos 14 projetos, quando falando dos missionários, 14 projetos de plantação de igrejas. Coisa maravilhosa. Em torno de 85 missionários ao redor do mundo. Isso é cumprir o nosso papel de presbiteriano. Isso é ser presbiteriano. Tá? E aí, cada um de nós, você, eu, nós devemos nos colocar dispostos a dar continuidade a algum desses projetos, que é de Deus, não é nosso, nesse mundo que nós vivemos. E nós precisamos de continuar clamando por um avivamento, primeiro a partir de nós, das nossas vidas, para que esse avivamento seja como levede toda a nossa comunidade, nosso país, o mundo, como o mundo carece disso hoje. Quando a gente viaja para alguns países da Europa e visita onde eram igrejas, que hoje são teatros, sabe, tudo, casa de show, tem uma série de coisas, menos igreja. Fui falar na maior igreja de Portugal. É do tamanho de uma classe de escola dominical nossa. A gente, quando volta para a Europa, vendo a Europa, países como esses que nós citamos no começo aqui, Alemanha, a Inglaterra, a Suíça, a Holanda, uma série deles, a gente vê como esses países carecem de nós, inclusive, mandarmos missionários a eles também. E agradeça, gente. Nós devemos agradecer pelos missionários que estão plantando novas igrejas em outros países. Porque senão o evangelho morre. E o evangelho não pode morrer e não vai morrer, porque ele é obra do Senhor. E não só no nosso país, mas a nossa responsabilidade vai muito além. João Paulo. Queria, depois da nossa aula, que você fizesse uma avaliação dessa nossa aula. Como tem que ser uma aula histórica, contando quem nós somos, de onde nós viemos. A gente tinha que tentar fazer um histórico desde o início, para nós chegarmos aqui. Para, a partir daqui, nós vamos começar a tratar cada assunto, que nós até pincelamos alguns aqui, de forma mais analítica, que não daria para essa primeira aula. Mas antes de nós abrirmos para fazer a avaliação, eu ainda queria perguntar, alguém gostaria de fazer alguma observação, pergunta? Por favor, gente. Fiquem à vontade. Só 5 de cada vez, está muito tumultuado, eu costumo sempre falar. Eu vou contar só uma pequena historinha que o Adão Carlos do Nascimento e o Alderir de Souza Matos conta no livro dele, sobre o presbiterianismo. Eles falam que um sitiante queria vender, um amigo lá queria vender um sítio, e pede para o amigo do Olavo Bilac, e pede para o Olavo Bilac redigir um anúncio para eles. Vocês já ouviram, está pela internet aí, mas o Olavo Bilac pega o anúncio, rediz o anúncio, né? Depois da redação do anúncio para o amigo dele, então, passa um tempo, ele vai perguntar para o amigo se ele vendeu o sítio. Ele falou, vendeu o sítio? Depois daquilo que você me contou que eu tinha em mãos, eu não posso nunca vender esse sítio. Olha o que ele escreveu. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortado por cristalinas e arejantes águas de um ribeiro. A casa, banhada pelo sol nascente, oferece sombra tranquila das tardes na varanda. Então, quando o amigo pergunta para ele, ele fala, depois de ler o texto,
que você escreveu, eu descobri o tesouro que eu possuo e desisti de vender o sítio. Gente, quando nós conhecemos o que é ser presbiteriano, é um verdadeiro tesouro. Lógico que nós não somos perfeitos. Nós somos pecadores. E nós não é ser presbiteriano que vai nos levar para o céu. Não. É a fé e a escolha do nosso Deus. É a fé. Não obras, não que nós fizemos. Mas a nossa igreja tem sido fiel à palavra de Deus. Isso faz toda a diferença. É um grande tesouro ser presbiteriano. Muito obrigado por estarem conosco nessa manhã tão gostosa. Muito obrigado. Eu queria saber se alguém ainda tem alguma pergunta. Fique à vontade, por favor. João Paulo, você viu alguém fazendo alguma pergunta? Não, não. Eu vou Não, né? ativar aqui o som. Não sei se o pessoal está com o som bloqueado. Se Então, você clicar aí na sua imagem, embaixo tem aí o seu microfonezinho com uma setinha cortando, é só você clicar em cima que abre, você pode participar. Eu sei, gente, que já estamos na hora, mas, por favor, não deixe de fazer alguma pergunta, alguma sugestão. Eu acho que é importante a gente... Era muita coisa que eu tinha que mostrar em pouco tempo, mas... Alguém abriu o microfone. Leonardo, pode falar, meu caro. Leonardo e a Sara. Bom dia, presbítero Walter. Eu Bom queria só dia, agradecer Leonardo. mesmo a oportunidade de conhecer um pouco das raízes da presbiteriana. A gente é recém-chegado na presbiteriana, né? A gente veio um pouquinho antes da pandemia, e com a pandemia, com uma criança recém-nascida, aí a gente ficou um ano só pela online, né? Mas, assim, a gente está muito feliz que voltou, que eu estava sentindo muita falta disso. Que bom, Daniel. Não, é o Leonardo que está falando. Leonardo. Que bom, Leonardo. Muito bem-vindo, você e a Sara, muito bem-vindos, com a pequenininha também aí, né, no colo. E que Deus Alicia. continue abençoando vocês. O que a gente tem sentido, Leonardo, hoje é que muitas igrejas, nós temos recebido, inclusive, gente de muitas igrejas que querem uma igreja que realmente levem a Bíblia a sério, sabe? A centralidade de Cristo e o culto de acordo com os padrões do que a Bíblia nos fala. A nossa Bíblia como regra realmente de fé e prática, sabe? A gente tem sentido muito isso. Graças a Deus que as pessoas estão hoje acordando para muita igreja que tem por aí, pega texto fora de contexto, pega versículo e prega o que quer, sabe? Nós não. A gente prega a Bíblia sagrada, texto e contexto. Porque texto fora de contexto serve a pretexto de alguns. Né? Então, eu fico muito feliz de receber você. Nós ficamos muito felizes de ter você, a Sara, a Neném conosco e toda a sua família. É uma alegria muito grande ter você. E olha, Leonardo, quando quiser, você e a Sara quiserem conversar um pouco, a gente não tem como, nesse período tão curto de 50 minutos, contar uma história de séculos. Mas eu gosto muito da história da Igreja Presbiteriana no mundo, né, do Brasil e da igreja de uma forma geral. Então, quando quiser conversar, meu caro, muito bem-vindo. Eu tenho alegria de receber vocês, sempre que vocês quiserem conversar. Tá bom? Amém. Obrigado, presbítero. Muito obrigado, Leonardo. Walter. Oi, meu querido André. Tudo bem? Meu irmão gêmeo, mais novo. Isso. Eu entrei na sala um pouco mais tarde, mas queria cumprimentá-lo aí pela brilhante aula, pelos ensinamentos repassados. Obrigado. Leonardo é novo na igreja, eu já tenho aí algum tempo, mas a gente aprende bastante quando nós temos um professor aí gabaritado, né, para nos passar essas informações. Então, queria só muito bondade, ressaltar... aprendo muito com você, André. É uma troca. Que coisa boa, viu? Alegria, viu?
Então, agradecer aí pela aula, muito bem conduzida, meu irmão. Um abraço. Outro, André. Muito obrigado, meu querido irmão. Obrigado. Mais alguém? Gente, então, não havendo mais manifestações ou participações, André, você continua conosco? Sim, Walter, eu só tinha desligado o microfone. Eu vou pedir para o André, então, orar, agradecendo a Deus por esses momentos que nós passamos aqui, pedindo que Deus nos abençoe a todos, abençoe o nosso dia e o culto da noite. Pode ser, André? Por favor? Vamos. Obrigado. Então, meus irmãos, vamos orar. Pai nosso, nós te agradecemos por esta oportunidade, Senhor, de ouvir a tua palavra, ouvir como foram os primórdios da Igreja Presbiteriana do Brasil, como tu usaste o teu servo Simon e tantos outros, para que essa obra crescesse, frutificasse. E nos dias de hoje, Senhor, nós fomos alcançados primeiramente pelo Espírito Santo de Deus, mas também porque o Senhor agiu lá atrás, movendo esses teus servos para trazer a tua palavra ao nosso país. Muito obrigado pela aula, por todos os alunos que assistiram. Te agradecemos pelo nosso professor, presbítero Walter, e pedimos, Senhor, que tu estejas conosco durante o culto desta noite, nos abençoando, permitindo que nós louvemos e adoremos o teu santo nome, mas também recebendo de ti a palavra que o Senhor tem reservada para todos nós. Muito obrigado, fica conosco, é em nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Amém. Amém, Senhor Deus. Obrigado, obrigado. João Paulo, você ficaria comigo só mais um pouquinho, por favor, meu querido? Claro, fico sim, presbítero. Obrigado. Um abraço para todos, então, que Deus continue abençoando a todos. Nosso presbítero André também lá, muito obrigado. Leonardo, que Deus continue abençoando muito você, família, e a todos que estão conosco. Deus nos abençoe.